Vamos lá, pessoal, nossa primeira aula de Direito Tributário. Para quem não me conhece, meu nome é Mozart. Eu quero dizer que, a partir de hoje, vocês não ganham apenas um amigo, um professor, mas sim uma pessoa que vai torcer muito pela aprovação de vocês. Vai ter uma torcida fervorosa e o que vocês precisarem, vocês realmente podem contar comigo. Então, vamos lá. Pessoal, Direito Tributário. Tá? Qual que é o principal objeto de estudo do direito tributário? É o tributo. Aqui a gente já tem que saber um detalhe da nossa prova. A CESP, quando organizava a prova da ordem, ela cobrava de forma incessante o conceito de tributo. Então caía muito na prova da CESP o conceito de tributo. Sabe quantas vezes caiu o conceito de tributos na prova da FGV? Quantas? Nenhuma. Tá? A FGV não cobrou ainda especificamente o conceito de tributo. Ah, professor, então por que a gente vai estudar isso em sala de aula? Primeiro, porque não tem como a gente começar o estudo do direito tributário sem saber o que é tributo. Segundo, porque com o conceito de tributo a gente consegue resolver outras questões. E terceiro, um dia vai cair e pode ser na prova de vocês. Tá? Vai cair. É um conceito importantíssimo. Então a FGV um dia vai cobrar o conceito de tributo. E onde é que está previsto esse conceito? No artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tá? O que é tributo? É prestação pecuniária compulsória. Primeiro, pessoal, prestação pecuniária é dinheiro, tá? Valor, moeda, bufunfa, compulsória. Por quê? Pessoal, eu trabalho há mais de 10 anos com direito tributário e eu nunca escutei do empresário o seguinte: pá, doutor, hoje acordei feliz, hoje eu estou empolgado, porque é carnaval? Não, porque hoje eu vou pagar um tributo. Sério, a minha felicidade em pagar um tributo, ela está exaurindo. Não, tá? Se não for compulsório, ou seja, obrigatório, as pessoas não vão pagar tributo. Ninguém quer pagar tributo. Então, por isso que é uma obrigação compulsória. Então, uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Primeiro, a doutrina critica o em moeda, tá? Porque diz, olha, se a prestação pecuniária, ela é em moeda. Mas o que nos importa aqui? A segunda parte deste nosso conceito, tá? Cujo valor nela se possa exprimir. Por quê? Porque quando nós formos estudar as causas de extinção do crédito tributário, a gente vai estudar a dação em pagamento de bens imóveis. Tá? Por que pode existir dação em pagamento de bens imóveis? Exatamente porque o artigo 3º, ele permite que o tributo seja expresso em algo que tenha equivalência à moeda. Então, um apartamento que vale 300 mil reais, né? Quanto que ele equivale em moeda? Vamos lá, pessoal. Essa é fácil, tá? Mas eu preciso dizer uma coisa para quem não foi meu aluno ainda, tá? Pessoal, eu sou filho único e sou carente, então eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês falem comigo, senão eu saio triste da sala de aula, tá? Eu só tenho 2 bulldog que eles não conversam comigo, eles só babam e dormem, tá? Então assim, eu chego em casa e não tenho com quem conversar. Então eu preciso que vocês conversem comigo. Vamos lá. Barbada essa pergunta. Um apartamento que vale 300 mil reais, né? Qual que é, se a gente converter em moeda, quanto? 300 mil reais, tá? Por isso que existe a dação em pagamento de bens imóveis. Agora, quanto é que vale um dia de serviço militar obrigatório? Quanto? Não sei exatamente, tá? Se eu não sei, eu não tenho como cobrar um tributo por meio de serviço militar obrigatório. Tá? Como eu falei, inclusive a gente sabendo o conceito de tributo nos ajuda a responder questões. Na última prova da ordem, caiu exatamente isso, dação em pagamento de bens imóveis e uma prestação de serviços. Tá? Claro que a gente precisava ter o conhecimento das causas de extinção do crédito tributário, mas a gente já podia saber excluir de cara que prestação de serviço não. Não tem como eu pagar um tributo com uma prestação de serviço. Tá? Tributo não constitui sanção por ato ilícito. Significa dizer que não é porque a gente cometeu um ilícito, então assim, tu cometeu um homicídio, toma um tributo, um estupro, toma um tributo, um furto, toma um tributo. Não, tá? Por mais que a gente não goste de pagar tributo, o tributo não é sanção. Não é porque nós estamos pagando um tributo que nós estamos sendo sancionados. Inclusive a multa tributária, ela não é tributo, ok? Instituído por lei.
só existe a cobrança de um tributo se existir uma lei que preveja a cobrança deste tributo. Então a gente não pode estar caminhando na rua, passa um fiscal da Receita Federal e nos autua. Tá, por que eu estou sendo autuado? Porque tu está caminhando. Mas e aí? Não, tu está caminhando na rua, tu tem que pagar um tributo por caminhar na rua. Não, porque não existe uma lei que preveja a cobrança de um tributo por caminhar na rua. Tá? Então tem que ter uma lei que estabeleça a cobrança do tributo. E o tributo ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Significa dizer que o fiscal, o servidor público da Receita Federal, Estadual, Municipal, Distrital, sabendo da ocorrência do fato gerador, ele obrigatoriamente tem que exigir o pagamento do tributo. Ele não pode deixar passar. Ah, não é porque ele é meu amigo, né? Como é que é o nome do colega ali? Afonso? Não é porque o Afonso é meu amigo e o Afonso ele é secretário da Receita Federal, ele é meu amigo de tomar cerveja, tomar chopp, que ele sabendo, chegando lá na mesa dele, uma fiscalização na minha empresa, ele vai dizer, não, é do Mozart, vou deixar passar. Não, ele tem uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que me autuar. Não interessa se ele é meu amigo do chopp, meu amigo do futebol, meu amigo de ir aos jogos, tá? Ele vai ter que me autuar e depois vai ter que olhar para mim. Paciência, porque ele tem uma atividade administrativa plenamente vinculada. O artigo 4º do Código Tributário Nacional, ele fala da natureza jurídica do tributo. Tá? E ele estabelece que a natureza jurídica do tributo ela é determinada pelo fato gerador. Significa dizer que, para nós sabermos de qual tributo estamos falando, nós temos que analisar o fato gerador. E o próprio artigo 4º do Código Tributário Nacional diz que não depende da denominação e das características legais. Tá? Então, a gente vai estudar hoje, mas todos vocês conhecem o imposto de renda? Todos conhecem? Sim, né? Eu acho que é o único imposto que a gente quer pagar, né? Já que somos obrigados ao imposto, eu digo, quanto mais imposto de renda eu pagar, melhor, né? Significa que mais eu ganhei, tá? Pessoal, se a lei, na hora de instituir o imposto de renda, chamar de taxa de renda e pegar todas as características constitucionais, nós estaremos diante do quê? De uma taxa? Não, do imposto de renda, porque o artigo 4º do Código Tributário Nacional diz que independe da denominação e das características legais. E agora, nós temos que ter muito cuidado. Também o artigo 4º do CTN diz que não depende da destinação legal dada ao produto arrecadado. Por que a gente tem que ter muito cuidado? Porque nós vamos ver a classificação tributária. Tá? Quantas espécies tributárias nós temos no nosso país. E se nós não utilizarmos o critério da destinação legal do produto arrecadado, nós não chegaremos na quantidade de espécies tributárias aceitas pela FGV e que também é a maior parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ok? Logo mais explicarei essa questão. Pessoal, de acordo com o CTN, nós temos 3 tributos. E de acordo com a Constituição, a União, Estado, Município e Distrito Federal podem instituir 3 tributos. Tá? Que tributos são esses? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. São os únicos tributos que nós temos? Não. Tá? Porque o CTN ele é anterior à Constituição. Inclusive, esta previsão aqui é em função da anterioridade do Código Tributário Nacional em relação à nossa Constituição. A classificação tributária cobrada pela FGV é a quinquipartite, ou seja, em 5 tributos. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições especiais, ou apenas contribuições. Mas o que os impostos, taxas e contribuições de melhoria têm em comum que a gente pode absorver do CTN e principalmente do artigo 145 da Constituição Federal? Que esses três tributos, eles podem ser instituídos por todos os entes da Federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Esses 3 tributos são regra para todos os entes.
E agora já antecipo um cuidado, pessoal. Eu não sei quem, em algum momento da vida, disse que a regra no direito tributário era a lei complementar. Né? E isso foi passando de geração em geração e chegou na gente. Tá? E daí, quando nós vamos fazer a prova da ordem, nós nos complicamos com essa informação falsa que recebemos em algum momento da nossa vida. A regra no direito tributário é a lei ordinária, a exceção é a lei complementar. E, novamente, impostos, taxas e contribuições de melhoria podem ser instituídos por lei ordinária. Não existe a necessidade de uma lei complementar para a instituição destes 3 tributos, tá bom? Então, aqui fiz o quadro dos 5 tributos que nós temos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições especiais, tá? Agora vocês já sabem e eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu não aceito que meu aluno erre isso na prova e cai com frequência. Pessoal, quando a gente está lendo uma matéria lá nas redes sociais, a gente está vendo TV, está vendo um vídeo e a gente escuta as seguintes frases: o problema no Brasil são os impostos. O problema no Brasil é a alta carga tributária dos impostos. O que dificulta a importação no Brasil são os impostos. Isso está certo ou está errado? Pessoal, está certo ou está errado? Errado. Mais alguém vai com a Lise? Afonso? Todo mundo? Vamos fazer um acórdão por unanimidade. Qual é o nome do colega? Arthur também? Pessoal, por que está errado? Porque quando a gente escuta essa notícia, a gente lê essa notícia, o que a pessoa quer nos falar é o seguinte, que o problema no Brasil são os tributos e não os impostos, tá? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a FGV adora trocar a palavra imposto por tributo, ou é para imposto e estender para taxa determinada situação. Isso a gente tem que ter cuidado, que é questão que nós não podemos errar. Então, na hora da prova, pessoal, além do conhecimento, atenção. Porque na hora da prova, imposto e tributo parecem muito similares, tá bom? Então, imposto é imposto, tributo é tributo, tá? Tributo é gênero, imposto é espécie. Bah, professor, mas é a espécie mais famosa? É a mais famosa. Mas vocês também vão ver que não é a que mais cai na prova da ordem, tá? E vamos começar a estudar exatamente os impostos. E aqui também nós vamos tirar um outro mito, tá? Que é aquele mito que diz o seguinte: a gente fala, bah, eu pago um monte de imposto e ó, fila do SUS. Eu pago um monte de imposto e ó, não está asfaltado a rodovia, não está asfaltada para andar com o meu veículo. Daí tem aquelas pessoas que dirigem, né? Daí tem 3 tipos de motorista, né, pessoal? Tem motorista que adora a pista da esquerda, tem motorista que adora a pista da direita e sempre tem aquele motorista que adora a pista do meio, né? E, sério, para ultrapassar esse motorista é muito difícil, né? Quem dirige sabe. Caso não seja vocês um desses motoristas que utiliza a pista do meio, né? Ah, tô na dúvida, esquerda, direita, para não bater nem na esquerda nem na direita, eu vou no meio, tô tranquilo, né? Não tô nem preocupado com a fila que está atrás de mim. O que acontece, pessoal? Quando a gente está atrás desse motorista e dá uma brecha e a gente ultrapassa ele, o que a gente faz? A gente baixa a janela do nosso vidro e fala o que para esse motorista? Tu acha que tu tá... Olha aí, ele já pensou mais coisas, ele vai, um monte de xingamento. Não! A gente fala apenas uma besteira tributária. A gente baixa o vidro e diz o seguinte: Tchê, tu acha que tu tá pagando 2 IPVAs? Sério, esse motorista, por mais que ele estivesse utilizando a faixa no meio, ele é muito mais esperto que a gente, porque ele podia baixar o vidro e dizer: Tchê, mas que besteira que tu me falou, né? Porque tudo isso que eu falei agora tá errado. Porque imposto é um tributo não contraprestacional. Significa que nós pagamos imposto sem ter nenhum tipo de contraprestação por parte da administração pública. Inclusive, os impostos estão sujeitos ao princípio da não vinculação ou princípio da não afetação. O valor que entra de impostos nos cofres públicos, ele serve para custear de maneira geral
os gastos públicos. Não tem um gasto específico para o qual o valor dos impostos são utilizados. Nem pode. O Estado do Rio de Janeiro tentou fixar um percentual do ICMS para alguns gastos específicos. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa legislação. Tá? Então, pessoal, não pode ter vinculação com a arrecadação dos impostos. Então, pagamos imposto pelo simples fato de realizar o fato gerador. Tá? Quando eu recebo o valor pela aula que eu estou ministrando agora no verbo, eu realizo o fato gerador do imposto de renda. A gente vai ver isso. E por isso eu tenho que pagar o imposto de renda. E não é porque eu pago o imposto de renda que eu tenho direito a uma rua asfaltada, eu tenho direito a SUS, eu tenho direito a mais segurança, ok? E os impostos, eles sempre que possível terão caráter pessoal e respeitarão a capacidade econômica do contribuinte, a capacidade de contribuir, tá? E aqui nós temos um dos principais princípios do direito tributário, que é o princípio da capacidade contributiva, né? Como eu sempre pergunto, né? Quem é o melhor jogador hoje em atividade no estado do Rio Grande do Sul? Vamos lá, Rodrigo, essa é pra ti. Melhor jogador hoje em atividade no estado do Rio Grande do Sul. Quem é, Rodrigo? Não, melhor de todos. Luan. Tá, eu vou aceitar o Luan, em que pese 2018 ele tenha ficado na praia. Pra mim é o Everton, mas ok. Tá, mas eu vou aceitar o Luan. Tá? Então é o seguinte, pessoal, vocês acham que o Luan, que deve estar ganhando lá seus míseros 700 mil por mês, tem a mesma capacidade de contribuir que um pobre professor de direito tributário? Não, né? O Luan tem uma capacidade contributiva muito maior do que eu. Então, pessoal, quem é que tem possibilidade de fazer uma maior arrecadação? O Luan ganhando 700 mil por mês. E não eu ganhando quase um salário mínimo. Estou chegando lá, entendeu? Estou um pouquinho abaixo, mas eu vou chegar no salário mínimo ainda. Tá? Pessoal, então capacidade de contribuir. Obviamente que o Luan, ele demonstra uma capacidade de contribuir muito maior que a minha, tá bom? Então, independe de atuação estatal também, já vimos isso. Também vimos quem é que pode instituir os impostos: União, Estado, Município e Distrito Federal, todos os entes tributantes. E qual o instrumento legislativo adequado, pessoal? Lei ordinária, ok? Agora, como é que a gente pode classificar os impostos? Primeiro, impostos diretos e indiretos. O que é o imposto direto? Imposto direto é aquele que eu não consigo repassar o ônus financeiro, o ônus econômico. Tá? Exemplo, o imposto de renda. Quando o verbo me paga, eu não consigo olhar para a Lise e dizer: ó, Lise, tu paga o meu imposto de renda aqui. Não, tá? Eu vou ter que suportar a carga tributária do meu imposto de renda. Já os impostos indiretos é aquele que tu consegue repassar o ônus econômico para terceiros, tá? Exemplo, pessoal, tem uma rede em Porto Alegre que ela vem crescendo muito. Acho que vocês não a conhecem, mas futuramente logo vocês vão conhecer, que é a Rede Zafari, tá? Para quem não conhece, a Rede Zafari é um supermercado que vende diversos produtos, né? Alguém aqui por acaso já foi no Zafari? Já foi no Zafari? Conhece o Zafari? Inclusive tem... Olha aí, até trabalhando no Zafari, que legal. Tem inclusive um Zafari quase na frente do nosso curso. Pessoal, o que acontece quando a gente faz o rancho no Zafari, né? Primeiro que rancho, só quem entende é nós aqui do Sul, né? Para explicar ao pessoal de fora, rancho são as compras mensais que a gente faz no supermercado, tá? Isso aqui no Sul a gente chama de rancho. Quando a gente faz o nosso rancho no Zafari, o que o Zafari faz com o ICMS? Ele repassa o valor do ICMS para nós. Por quê? Porque o ICMS é um imposto indireto. Significa dizer que a gente consegue repassar o ônus econômico para frente, até o consumidor final, tá? Entenderam a diferença de diretos e indiretos? Pessoais e reais. Pessoais levam unicamente e exclusivamente em consideração características pessoais do contribuinte. Exemplo, imposto de renda, tá? Que vai levar em consideração o que é a nossa receita, o nosso acréscimo patrimonial,
que é feito o quê? Receita menos despesa, de uma forma ampla, tá? Então, vai levar um imposto pessoal, de novo, é o exemplo do Luan e do Mozart. Tá? Se a gente levar em consideração todas as características pessoais do Luan, né? Que inclusive deu um relógio para namorada de $60 mil, imagina, tá legal se namorar, isso que eu chamo de um amor sincero, né? Tá? Ele vai demonstrar uma capacidade de contribuir maior que a minha. Então, o imposto pessoal vai levar em consideração exatamente isso. Olha, o Luan ganha tanto, né? Ele tem tanto de despesa, ele demonstra uma capacidade de contribuir maior que a do Mozart, tá? Já o imposto real, ele leva em consideração a capacidade da coisa. Então, digamos assim, o Luan, ele só tem imóveis alugados. Ele entende que não vale a pena comprar imóveis. Já eu ganhei de herança um imóvel de R$2 milhões. Tá? Não me interessa agora aqui quanto o Luan ganha e quanto o Mozart ganha. Interessa que o Mozart ele tem um imóvel que vale R$2 milhões. Então, o pagamento do IPTU incide como? O IPTU incide sobre o imóvel. Ah, mas o Luan ganha mais. O problema é do Luan, ele não tem imóvel, ele não paga IPTU. O Mozart ganhou de herança um imóvel de 2 milhões, ele vai pagar IPTU sobre 2 milhões. Tá? Agora, impostos fiscais e extrafiscais. Tá? Aqui é bem importante a gente ter conhecimento, porque essa classificação vai nos ajudar a saber as exceções, né? A ter um início, né, de norte para saber as exceções aos princípios da anterioridade, que cai bastante na prova da ordem. Tá? Então, o que é um imposto fiscal? É aquele que tem única e exclusivamente a finalidade arrecadatória. Por mais que, como a gente já viu, a gente não gosta de pagar imposto, não gosta de pagar tributo, pessoal, o que mantém a administração pública funcionando é a arrecadação por meio dos tributos. Então, os impostos fiscais, eles têm única e exclusivamente a finalidade de arrecadar. Oi? Arrecadação. Isso aí, Kimberly, muito bem. Tá? Então, IPTU, IPVA, a finalidade é arrecadatória, única e exclusivamente. Extrafiscais. Ah, não tem finalidade arrecadatória? Todo tributo tem alguma finalidade arrecadatória. Mas os extrafiscais, eles se caracterizam por ter uma finalidade além da arrecadatória, uma finalidade maior que a de arrecadar. Via de regra de intervenção do Estado na economia, Estado aqui lato sensu, tá? Da administração pública na economia. Exemplo, imposto de importação. Tá? Digamos que esse televisor aqui é um televisor novo que ele não fere aos olhos. Tá comprovado que quem tem esse televisor em casa, lá utiliza, tem uma duração maior da sua visão na terceira idade. Ocorre que a indústria nacional não está dando conta de produzir este televisor. Tá? E a indústria estrangeira está produzindo com folga. O que a União pode fazer para incentivar o consumo desse televisor, pensando, né, na visão futura da população? Ela pode diminuir o imposto de importação incidente sobre esse televisor. Notem, eu estou utilizando um imposto aqui com uma carga eminentemente extrafiscal. Tá? Eu quero que entre de forma facilitada esse televisor, eu diminuo o imposto de importação. Agora, um bem que tem um imposto de importação consideravelmente alto é o veículo, porque normalmente a indústria nacional já produz bastante veículo 0 km. Tá? Primeiro, vocês sabem que a gente não pode importar veículo usado, salvo se para colecionador. O Rodrigo sabe bem, tem 8 carros de colecionadores. Né? E quando a gente importa, tem uma alta carga tributária, inclusive o imposto de importação. Por que muitas vezes o imposto de importação dos veículos ele é aumentado? Porque a indústria nacional está abarrotada. A gente às vezes passa lá em Gravataí, né? Tu olha o pátio da GM, está lotado de carro. Tá? Então o que a União faz? Olha, eu vou aumentar o imposto de importação, desfavorecendo a aquisição de veículos importados
para incentivar a aquisição de veículos nacionais. De novo, professor, mas quando ela aumenta o imposto de importação, alguém traz um carro importado, ela ganha mais. Óbvio que ela ganha mais, mas a intenção não é que ela ganhe mais, e sim que ela auxilie a indústria nacional na venda de carros 0 quilômetros, tá? A mesma coisa, o imposto de exportação, o IOF, são impostos que têm uma carga eminentemente extrafiscal, tem uma alta carga de extrafiscalidade, tá? A gente também pode dividir os impostos em progressivos, proporcionais e seletivos, tá? Vamos lá. Pessoal, o que é o imposto progressivo? Progressivo é o seguinte, quanto maior a minha base de cálculo, exatamente, maior é a minha alíquota, tá? O que é um imposto proporcional, tá? Imposto proporcional é o seguinte, independente da minha base de cálculo, a minha alíquota, ela é a mesma, tá? Exemplo aqui, Oi? Do proporcional? Não. Do progressivo imposto de renda. Exemplo aqui, o IPVA, tá? Mas professor, e a gente vai ver também na aula de hoje, o IPVA de um veículo importado é maior do que um veículo nacional. Primeiro que isso não é uma verdade absoluta, tá? Porque o que muda é a base de cálculo, tá? A alíquota vai ser sempre a mesma. Se eu tiver uma Ferrari, obviamente que o IPVA de uma Ferrari vai ser mais caro que o IPVA de um Gol, de um Celta, tá? Porque a base de cálculo dele é muito maior, tá? E seletivo. Seletivo é um imposto que ele leva em consideração a essencialidade, tá? É a seletividade em função da essencialidade. Quanto mais essencial, menor a alíquota. Quanto menos essencial, maior a alíquota. O principal exemplo que nós temos no nosso país, o cigarro. O IPI do cigarro, via de regra, é 300%. Já chegou a ser 460%. Então, aqui, para a gente fazer uma conta fácil, se o cigarro custava R$1 para ser produzido, só de IPI, R$4,60. Tá? Então, se alguém fuma aqui, saiba que está pagando a maior parte do cigarro em tributação. Por que seletividade? Tá? Agora, pessoal, a espécie tributária que mais cai na prova da ordem, tá? A menina dos olhos de ouro da nossa banca se chama taxa. É que a FGV mais gosta, tem um carinho especial por ela. E por quê? Porque é o seguinte, pessoal, ela tem alguns detalhes que a gente precisa saber para acertar a nossa questão. Primeiro, ao contrário dos impostos, as taxas são contraprestacionais. Pessoal, eu só pago taxa se eu tenho uma atuação estatal. Se eu não tenho uma atuação do Estado, eu não tenho cobrança de taxa. Obrigatoriamente, o Estado tem que atuar para me cobrar uma taxa, tá? Nós temos duas espécies de taxa. Taxa de polícia e taxa de serviço. Taxa de polícia, vocês já tiveram aula de direito administrativo com o professor Dalmo? Não? Quando vocês tiverem aula, ou vamos relembrar, né, já que o curso, na verdade, é para a gente conseguir revisar o que a gente já teve na faculdade. Vocês lembram do poder de polícia no direito administrativo? Tá? Então, o próprio contribuinte paga para a administração pública exercer o poder de polícia. Tá? Isso é a taxa de polícia. Eu vou dar, que eu falei, né, na turma da noite, eu sempre dava um exemplo em relação à taxa de polícia. Infelizmente, e realmente infelizmente mesmo, hoje eu tenho mais um exemplo para dar. Tá? E vocês vão ver por quê. Porque é vinculado à tragédia. Tá? Vocês lembram da Boate Kiss? Lembram? É. Como eu disse, agora eu tenho mais um exemplo para dar. O que aconteceu esse ano que está vinculado ao poder de polícia também? Que tragédia que aconteceu? Flamengo. Do Flamengo. A tragédia do Ninho do Urubu. Tá? Foi o problema que não estava
regularizado, tá? Digamos que a Boate Kiss estivesse regularizada, tivesse feito o que tinha que fazer, e o Ninho do Urubu também. O que eles teriam que pagar? Uma taxa de polícia para a emissão do alvará de funcionamento. Pessoal, se a gente relembrar então da tragédia que foi bem próxima a nós, não menosprezando de forma alguma a tragédia lá do Rio de Janeiro, mas porque afetou de uma forma geral o Rio Grande do Sul, o que acontece? Muitas vezes no Brasil a gente começa a cumprir a lei, e normalmente por um espaço de tempo, a partir do momento que nós temos uma tragédia, né? Então, pessoal, tem um bairro em Porto Alegre, tá? Que não é muito famoso, que eu acredito que vocês não conhecem, que se chama Cidade Baixa, tá? E eu vou explicar para vocês como é que é esse bairro, né? Eu normalmente explico indo para lá, né? Mas como eu vou passar da câmera, o Rodrigo vai me xingar, eu vou explicar indo para cá, tá? O bairro Cidade Baixa é o seguinte, tá? A gente está caminhando na Cidade Baixa assim, ó. Bar e bar, entendeu? Então tu volta também, é bar e bar. Esse é o bairro Cidade Baixa, basicamente. Principalmente numa rua que acredito que vocês nunca passaram, que se chama João Alfredo, né? João Alfredo é só bar e casa noturna. Após a tragédia da Boate Kiss, o que aconteceu? Aumentou a fiscalização e quando foram fiscalizar essas casas noturnas, viram que elas estavam funcionando com alvará de restaurante. E pessoal, eu acho, para mim é a mesma coisa. Eu me sinto tão apertado num restaurante como eu tô numa casa noturna aqui em Porto Alegre, né? Tipo, é a mesma coisa, você tem um alvará para restaurante ou um alvará para casa noturna. Questão da saída de emergência, tudo igual, né? Então, o que ocorreu? Várias casas noturnas foram fechadas porque estavam irregulares. O que elas tiveram que fazer, pessoal? Elas tiveram que se readequar e, após a readequação, pagar uma taxa de polícia, que ela é paga para fiscalizar. Então, o município vai lá, fiscaliza e diz, ah tá, ok, agora tu está adequada, tu cumpriu as normas legais, vou emitir o alvará de funcionamento. Entenderam? Sim? Tá. Beleza. Não é a que mais cai na nossa prova. A que mais cai é a taxa de serviço. Por quê? A taxa de serviço, ela tem que ser específica e divisível. E ela tem que ser efetivamente utilizada pelo contribuinte ou potencialmente utilizada pelo contribuinte. Específica significa dizer que eu tenho que saber quem utiliza a taxa, quem utiliza o serviço público. Divisível, eu preciso saber quantificar quanto cada um utiliza. Então, específico, quem utiliza, tá? Divisível, quanto cada um utiliza. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. Tá? Por quê? Porque ela não era nem específica e nem divisível. Exemplo aqui. Eu e a Lise. Olhando para nós dois, facilmente vocês chegam à conclusão que a Lise é muito mais baladeira do que eu. Né? É só olhar para ela que dá para ver que ela sai de segunda a segunda. Então, pessoal, se ela sai de segunda a segunda e eu sou um cara que 6 da tarde eu já estou em casa, banho tomado, pijaminha com meus bulldog para dormir, eu não utilizo a iluminação pública. Já a Lise utiliza todos os dias de forma muito considerável a iluminação pública. Tá? Entretanto, a Lise agora, ela está muito empenhada em passar na prova da ordem. Então ela sai do trabalho, vai para casa, é a mesma coisa. 6 da tarde já está em casa estudando, revisando a matéria de direito tributário. E eu estou muito feliz, muito contente e passo a sair diariamente naquele bairro que eu acabei de explicar para vocês como funciona Cidade Baixa. Notem, pessoal, que uma semana a Lise utilizou mais a iluminação pública que eu. Na outra semana eu utilizei mais do que ela. O que isso quer dizer? Que é um serviço que ele não é específico e nem divisível. Eu não consigo saber. Tá? Não tem como eu medir quem utiliza e quanto cada um utiliza. Por isso que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública.
Tá? Daí normalmente o aluno pergunta, não, mas ela ainda é cobrada na conta de luz. Não! Tá? A taxa de iluminação pública ela não é mais cobrada porque ela foi declarada inconstitucional. Tá? Mas quando nós temos uma declaração de inconstitucionalidade no Brasil e nós queremos continuar exigindo o tributo, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente faz uma emenda à Constituição e coloca uma outra roupa no tributo, entendeu? Dá uma roupinha nova e passa a exigir. O que foi feito, pessoal? Foi feita uma emenda à Constituição e hoje existe a contribuição de iluminação pública cobrada pelos municípios diretamente na conta de energia elétrica, ok? Então, serviço específico e divisível, efetivamente ou potencialmente utilizado. Eu sempre dou o exemplo da taxa de coleta de lixo, até que veio a cair na prova, inclusive, este exemplo. Tá? Taxa de coleta de lixo, ela é constitucional, tá? E, por mais que eu não utilize efetivamente, então, nós podemos ter, digamos, dois tipos de pessoas. A maior parte, que eu acho que todos nós somos assim, o que a gente faz com o nosso lixo? A gente fecha e coloca na lixeira, passa o caminhão do lixo e leva. Correto? Sim? Sim. É? O que é isso? A gente está fazendo uma utilização efetiva do serviço público. Qual que é o exemplo que eu utilizo em sala de aula e que caiu na prova da ordem? Aquela pessoa que faz uma coleta privada, que transforma parte do seu lixo em adubo. Ele não está utilizando o serviço público. Mesmo assim, ele vai ter que pagar a taxa? Vai! Por quê? Porque ele tem uma utilização potencial. Efetivamente não, mas potencial sim. Nada impede que na quarta-feira de cinzas, depois de curtir todo o carnaval, ele diga, ah, não, eu vou fechar o meu lixo e vou colocar na lixeira. Vocês acham que o caminhão do lixo vai passar e vai dizer, ah, não, esse é o lixo do Mozart, esse eu não levo? Não, entendeu? Vai levar tudo. Então, é uma utilização potencial, tá lá. Está posto à disposição, tá bom? Então, utilização efetiva ou potencial. Agora, pessoal, com toda a sinceridade do mundo, entenderam? Taxa de serviço é extremamente importante. Alguma dúvida? Sempre digo em sala de aula, não tenham vergonha, tá? Podem fazer a pergunta que for aqui, não é vergonhoso. Não é nem vergonhoso errar na hora da prova, só na hora da prova a gente perde um ponto, que pode ser a diferença na nossa aprovação. Tá? E vocês sabem que 5 questões tributário está garantida. Né? 6 eu não garanto, mas 5 sim. Tá bom? Entenderam? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Taxa ainda. Tá? A taxa ela não pode ter base de cálculo própria de imposto. Aqui a gente tem que ter um cuidado. Essa é a previsão contida no artigo 145 da Constituição Federal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar essa previsão, ele decidiu da seguinte forma. Tá? O que seria a base de cálculo própria de imposto? Todo mundo achava que assim, ó, se tiver um critério da base de cálculo de imposto, a taxa é inconstitucional. Não, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte. A taxa pode ter um ou mais critérios da base de cálculo de impostos, desde que não exista uma... Oi? Desculpa, não entendi? Integral. Isso, desde que a base de cálculo não seja integral ou que não exista uma similitude na sua totalidade, tá? Desde que não sejam exatamente iguais. Então, um ou mais critérios podem ser utilizados. Inclusive, um dos exemplos é a taxa de coleta de lixo. Por quê? Porque ela utiliza critérios, né, da base de cálculo do IPTU. Ok? Quem é que pode instituir as taxas? Todos os entes tributantes, União, Estado, Município e Distrito Federal. E, de novo, a regra, lei ordinária. Tá? Agora, contribuição de melhoria, pessoal. Conto com a imaginação de vocês agora. Pessoal, sei que todos já entenderam, isso aqui são prédios, isso aqui é uma casa, tá? É fácil, é só olhar e pá, já entendi.
Para existir a cobrança da contribuição de melhoria, obrigatoriamente eu tenho que ter obra pública e valorização imobiliária. Sempre andam juntas, tá? São casadas. Obra pública e valorização imobiliária. E nós temos o limite global e o limite individual. O limite global, o valor da obra. O limite individual, a valorização imobiliária. Tá? Aqui, muito cuidado, a contribuição de melhoria, ela não é cobrada para que a administração pública tenha lucro com a obra realizada. Ela é cobrada para que haja restituição, tá? Entende o legislador e o constituinte que, se tu tens um imóvel e tu foste beneficiado com uma obra realizada pela administração pública, nada mais justo do que tu contribuir para entrada de valores para custear essa obra, ok? Então, exemplo, pessoal, se a obra tá, foi de 600 mil e a valorização foi de 500 mil, qual que é o limite de cobrança que eu tenho? 500 mil, porque nenhum contribuinte vai pagar a mais do que o valor, que o seu imóvel foi valorizado. Agora, se eu tenho uma valorização de 800 mil e a obra foi de 600 mil, quanto que a administração pública pode cobrar? 600 mil. Por quê? Não é um tributo que visa o lucro. Se 600 mil já custeia toda a minha obra, é 600 mil que eu posso exigir do contribuinte. Agora, fizeram uma obra pública e cortaram parte do meu terreno, fui indenizado. Mas meu terreno lá com a minha casa valia 400 mil, hoje vale 250 mil. Podem cobrar a contribuição de melhoria? De novo, fizeram uma obra pública, cortaram parte do meu terreno, ele valia 400 mil, hoje ele vale 250 mil. Podem cobrar a contribuição de melhoria? Não, por quê? Não tem valorização. O que eu tenho na real? Uma desvalorização. Eu tenho o oposto da valorização, tá? Agora, vocês sabem que há mais ou menos 5 anos foi construído no município de Porto Alegre o maior monumento de todo o planeta Terra. Como é que se chama o maior monumento de todo o planeta Terra? A Arena do Grêmio, tá? E quando construíram aquele monumento e valorizou os imóveis do bairro Humaitá, que é um bairro que a gente sabe que é um bairro mais simples, tá? Poderia a Prefeitura de Porto Alegre cobrar contribuição de melhoria? Sim ou não? Sim ou não? Não, por quê? Por quê? Porque a obra é privada, não é obra pública, tá? Se a obra é privada, por mais que tu tenha uma valorização imobiliária, tu não pode cobrar contribuição de melhoria, tá? Novamente, contribuição de melhoria, União, Estado, Município e Distrito Federal e por meio de lei ordinária, tá? Agora, empréstimo compulsório. Notem, a gente viu os 3 tributos que são padrões. Agora a gente vai para o quarto e a gente começa a ver exceção. O quarto e o quinto são exceções e a gente tem que ter muito cuidado, tá? Primeiro, para a gente cobrar empréstimo compulsório, tem que ter uma despesa extraordinária decorrente de calamidade pública ou de guerra externa ou sua eminência, tá? Pessoal, calamidade pública, vocês lembram que há alguns anos o estado de Santa Catarina foi atingido por algumas enchentes, ciclones, enfim? O que podia fazer? Se não tem como custear, né, a reestruturação do estado, se cobra empréstimo compulsório, tá? Agora, guerra externa e sua eminência, né? Imagina que tá lá o povo argentino, agora tá dando essas coisas com a Venezuela, né? Mas tá o povo argentino batendo o pé para invadir o território nacional. Eu sempre dizia em sala de aula, né? A gente não pode deixar a Argentina invadir o Brasil, porque eu jamais na minha vida
Vou torcer pro Boca, vou colocar a camiseta do Boca. Depois do ano passado, eu digo o seguinte, eu jamais na minha vida vou colocar a camiseta daqueles salafrários, né, ladrões do River Plate. Então a Argentina não pode invadir o Brasil de forma alguma, tá? Não podemos deixar. Cobramos o que for de tributo para não deixar invadir, tá? Então, pessoal, despesa decorrente de calamidade pública ou guerra externa ou sua eminência. Só isso? Não! No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Significa dizer que não pode ser um investimento público de relevante interesse regional. Tá? Aqui nós temos uma vinculação do valor arrecadado. O empréstimo compulsório também é o único tributo que ele é restituível. Tá? Todo o empréstimo, quando a gente pede lá no ensino fundamental para uma coleguinha o caderno emprestado para tirar cópia, o que a gente tem que fazer com esse caderno? Devolver para a coleguinha, porque é um empréstimo. Então, a mesma situação no empréstimo compulsório. Ele é um tributo restituível. Quem é que pode instituir empréstimo compulsório? Somente a União, e não tem exceção a essa regra. Tá? Só a União pode instituir empréstimo compulsório. Significa dizer que a União que deverá restituir, né, o valor arrecadado com o empréstimo compulsório. Tá? Então, se só a União pode instituir, a competência é da União. E agora, mudamos a regra também. Mudamos porque é só a União e mudamos porque o empréstimo compulsório tem que ser por meio de lei complementar, tá? Na Constituição Federal, está previsto somente essas possibilidades de empréstimo compulsório. No CTN, tem a conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo. Entende a doutrina que essa previsão do CTN não foi recepcionada pela Constituição. Por quê, pessoal? Porque a Constituição ela é posterior e só fala calamidade pública, guerra externa e investimento público. Ok? Alguma dúvida sobre empréstimo compulsório? Não? Oi? Tudo certo? Coisa boa. Vamos seguir então. Firme e forte. Agora, contribuições especiais. As contribuições especiais, elas têm uma destinação à sua arrecadação. Notem, quando eu falei que ao estudar o artigo 4º do Código Tributário Nacional, que dizia que a natureza jurídica do tributo independe da destinação legal ao produto arrecadado, eu falei para vocês que se nós não levarmos em consideração a destinação legal do produto arrecadado, a gente não chega nas 5 espécies tributárias que nós precisamos chegar. E um exemplo são as contribuições especiais. Então, pessoal, as contribuições especiais, elas se dividem em 3 espécies. Primeiro, sociais, tá? É a espécie mais conhecida, mais famosa. Vamos lá, para as principais. PIS, COFINS, a contribuição previdenciária que a gente apelidou carinhosamente de INSS, tanto a patronal, que é do empregador, como a do empregado. A contribuição de intervenção no domínio econômico. Né? Essa contribuição ela ficou bem famosa ano passado, com a greve dos caminhoneiros. Tá? Porque ninguém tinha conhecimento, poucas pessoas tinham que pagar a bacia de combustível. Daí teve a greve dos caminhoneiros, e saiu a seguinte notícia e eu quero que vocês analisem se essa notícia está certa ou está errada. Tá? Governo federal cede à pressão dos caminhoneiros e diminui os impostos incidentes sobre a gasolina, zerando a CID combustível. Tá certo ou tá errada essa notícia? Vem aqui dentro. Certo ou errado, pessoal? Errada, por quê? Vitória, por que está errada? Porque não é taxa, são tributos, imposto, faz parte do todo. Porque a CID é uma contribuição, já diz, né? CID combustível, contribuição de intervenção no domínio econômico. É uma contribuição e não é um imposto, tá? E por último, as contribuições corporativas. Vamos lá, pessoal.
contribuições corporativas são as contribuições para as entidades de classe. Me ajudem. CREA, CRM, qual outra? Contribuição para a entidade de classe. Vamos lá, CREA, CRM. OAB, exatamente, pessoal. Não. OAB, não. Por quê? O Supremo Tribunal Federal disse que a OAB é uma entidade sui generis. Então, menos a nossa contribuição, a contribuição que a gente está louco para pagar, tá? É considerada contribuição corporativa. Então, o valor que a gente paga para a OAB não é considerado contribuição corporativa. Então, entende o STF que não é um tributo, tá bom? Nós podemos ter nas contribuições alíquotas específicas e alíquotas ad valorem, tá? Preste atenção porque isso vai aparecer com alguma frequência nos nossos 3 encontros. Alíquotas ad valorem era a que estava no quadro, né? É um percentual sobre uma base de cálculo, um percentual que incide na minha base de cálculo. Isso daqui é a alíquota ad valorem. O que é a alíquota específica? Tá? Vou falar a frasezinha bonitinha, um pouco complexa, e depois explico. A alíquota específica é aquela que tem um valor fixo por uma unidade de medida. Tá? O que isso quer dizer, Mozart? Quer dizer o seguinte, é sempre o mesmo valor. Exemplo. Tá? Vamos colocar que a contribuição sobre o ferro, né, é de R$2. Então, compramos ferro, temos que pagar R$2. O quilo do ferro está R$15. Quanto que a gente paga de contribuição? Vou escrever aqui. Ó, 1 quilo, R$2. O quilo do ferro está R$15. Quanto que eu tenho que pagar de contribuição? Quanto? 30. Alguém? Outro? Alguém? Pessoal, 1 quilo de ferro, a cada 1 quilo de ferro eu tenho que pagar R$2 de contribuição. 1 quilo de ferro custa R$15. Quanto eu tenho que pagar de contribuição? Oi? Fala alto. 2. Pessoal, a cada quilo do ferro eu tenho que pagar R$2. Tá? O quilo do ferro custa R$15. Quanto que eu tenho que pagar? R$2. Tá? Agora, já que vocês falaram tanto 30, eu faço a seguinte pergunta. Aumentou. O quilo do ferro, ele está custando R$30. Quanto que eu tenho que pagar de contribuição? Quanto? R$2. Tá? Notem. Por que a alíquota é específica? Porque é um valor específico por unidade de medida. O que me interessa aqui é a quantidade de quilos. Tá? Ah, e se eu comprar agora 2 quilos de ferro, quanto que eu tenho que pagar? R$4. Tá? Não interessa o valor do quilo do ferro. Não interessa. 1 quilo, R$2. Ah, mas o quilo agora é R$100. Eu continuo com uma contribuição de R$2. O quilo baixou para 50 centavos. R$2 de contribuição. Tá? É sempre um valor fixo por uma unidade de medida. Por mais que não seja contribuição, tá? Isso diz respeito ao ISSQN, a gente vai ver na aula de hoje também. A utilização de alíquota específica mais conhecida no direito tributário é em relação à sociedade de advogados, que não está no Simples Nacional. Como é que se cobre ISSQN da sociedade de advogados? Por profissionais. Então, vamos colocar exemplo. Cada advogado, R$300. Eu tenho uma sociedade que fatura 1 milhão por ano e eu tenho 10 advogados. Quanto que eu pago de ISSQN? 3 mil. Tá? Agora, tem uma outra sociedade que fatura 200 mil por ano e tem 10 advogados. Quanto que paga de ISSQN? 3 mil. Não interessa o faturamento, interessa a quantidade de advogado. A unidade específica é advogado. Tá? Entenderam?
Ok? Pessoal, não incide na exportação, mas incide na importação. A gente vai ver que a importação ela é completamente onerada no direito tributário, tá? E a exportação é completamente desonerada no direito tributário. Tá? Então, por exemplo, nós temos PIS e COFINS importação, mas não tem o PIS e COFINS exportação. Quando a gente vai exportar, não incide as contribuições. Né? E a pessoa natural é equiparada à pessoa jurídica. Vamos lá. O que é isso? Vitória, me diz o carro importado dos teus sonhos. Ah, vem com um carro bom, né? Olha aí, tchê. Vida louca, hein? Lamborghini, falou ela, hein? Ela quer acelerar mesmo, né? Então, vamos lá. Vou usar meus dots de desenho e vou desenhar exatamente a Lamborghini da Vitória. Pode ser em azul, Vitória? Pode ser. Vai dizer que quando tu pensou na Lamborghini, não pensou num carro desse jeito. É assim? Assim que se escreve Lamborghini? É? Rodrigo, tu que tem uma, é assim? Todo mundo falou que é assim, né? Ninguém procurou na internet. Todos é assim a Lamborghini que tu pensou, né? É igual, idêntica. Tá aqui a Lamborghini da Vitória. Então a Vitória foi lá, foi aluna do Mozart, passou na primeira fase da ordem com 5 em tributário, na segunda fase da ordem foi minha aluna também, daí ela fez tributário também e ela tirou só 10, tá? Então tirou 10 também, ok, passou, resolveu atuar na área de direito tributário, muito bem sucedida, primeiros honorários grandes, já saiu ganhando dinheiro, comprou a Lamborghini dela, tá? E ela comprou para quê? Para ela usar, porque ela quer acelerar nessas ruas esburacadas de Porto Alegre, né? Ela quer acabar com o carro dela em 2 horas, não tem problema. Tá? Quando ela importa a Lamborghini dela, a importação, notem, a Vitória, advogada, pessoa física, ela é contribuinte do PIS e da COFINS no dia a dia. Ela paga PIS e COFINS? Não, não paga. E agora, quando ela importa a Lamborghini dela, incide PIS e COFINS? Incide, tá? Porque na importação, a pessoa física é equiparada à jurídica. E a gente vai ver depois a quantidade de tributos que vai incidir na importação da Lamborghini da Vitória. Tá? Já começamos. PIS e COFINS incide. Bah, professor, mas ela não é contribuinte habitual dessas contribuições. Não interessa. Importou, vai pagar PIS e COFINS. Tá? Pessoal, vou fazer aqui a nossa cadeia de produção. Tá? Ó, o A vende para o B por 100, o B vende para o C por 150, o C vende para o D por 220. Pessoal, qual que é a regra no direito tributário? A regra no direito tributário é que cada um da cadeia recolha o seu tributo. O que é uma tributação monofásica? É numa fase só, tá? Então, a gente escolhe aqui o A. Exemplo, cobra PIS e COFINS do A. E o restante da cadeia não paga mais PIS e COFINS. Então, a Constituição autoriza que haja a cobrança monofásica da contribuição. Ok? Pessoal, qual que é a regra das contribuições especiais? A regra é que só quem pode instituir é a União. Mas nós temos exceção. E qual é a exceção? A contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais, municipais e distritais.
Cada ente público institui a contribuição previdenciária do seu servidor público. Então, o Estado do Rio Grande do Sul cobra a contribuição previdenciária dos seus servidores. O município de Porto Alegre cobra a contribuição previdenciária dos seus servidores. O Distrito Federal cobra a contribuição previdenciária dos seus servidores. Tá? Eles podem cobrar a seu bel prazer? Não tem limitação? Não, eles têm limitação sim. Tá? Eles não podem cobrar menos do que a União cobra dos seus servidores. Tá? Então, o mínimo é a contribuição previdenciária cobrada pela União dos seus servidores. Tá? Entenderam? E, de novo, estamos diante da regra lei ordinária. Tá? Aqui a gente acaba as espécies tributárias. Vocês têm alguma dúvida em relação às espécies tributárias? Não? Então vamos lá. Como a gente viu, a regra no direito tributário é a lei ordinária. O artigo 146 da Constituição Federal, ele traz um rol de matérias que devem ser disciplinadas por lei complementar no direito tributário. Tá? Primeiro, dispor sobre conflito de competência. Tá? Pessoal, a lei complementar não cria competência tributária. Só quem cria competência tributária é a Constituição. Tá? Entretanto, existindo algum conflito de competência, quem vai dispor vai ser a lei complementar. Então, se cobra ICMS ou ISSQN, a lei complementar dispõe sobre esse conflito de competência. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, princípios e imunidades tem que ser regulado por lei complementar. Inclusive, algumas imunidades são reguladas pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional. Tá? Normas gerais de direito tributário, aquelas aplicadas a todos os tributos, a todos os entes da federação. E daí a própria Constituição já traz alguns exemplos de normas gerais. Definição de tributos e suas espécies. Definição de fato gerador, base de cálculo e contribuinte dos impostos previstos na Constituição. Tudo isso é matéria que tem que ser regulamentada por meio de lei complementar. Tá? Também, obrigação, lançamento, crédito tributário, prescrição e decadência. Também são matérias reservadas à lei complementar. Tá? Outorga de adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Então, o ato cooperativo ele tem que ter um tratamento tributário diferenciado, né? O tratamento tributário que a Constituição chama de adequado, bem como tem que ter um tratamento diferenciado também às micro e pequenas empresas, que hoje nós temos o Simples Nacional, que não é obrigatório, é optativo. Mas empresas que faturem até 4.800.000 por ano não precisam fixar esse valor. Tá? Mas só para vocês terem conhecimento, podem optar pelo Simples Nacional, que a grande vantagem é recolher a maior parte dos tributos em uma única guia. Tá bom? Também a lei complementar pode estabelecer critérios para evitar desequilíbrio da concorrência oriundo de fatores tributários, bem como prevenir desequilíbrios de concorrência de ordem econômica. Tá? O que isso quer dizer? Primeiro, a regra do direito tributário é que não pode ser o direito tributário a diferença numa concorrência, tá? Então, se eu tenho uma empresa e a Lise tem outra empresa e a gente fabrica notebooks, né? Nós temos o mesmo faturamento, a mesma quantidade de funcionários, a diferença dos nossos negócios não pode ser o direito tributário. Pode ser a qualidade do produto da Lise, pode ser o quanto a Lise consegue de desconto com seus fornecedores. Da mesma forma que, pessoal, eu não conheço ninguém, nunca nenhum cliente, nenhum empresário meu falou o seguinte: Mozart, o meu sonho de criança é ter uma empresa em Manaus. Sempre quis, desde pequenininho, eu sonhava, dizia, mamãe, eu vou ter uma empresa em Manaus. Manaus é meu sonho, tá? Então, para incentivar a criação de empresas em Manaus, o que o governo federal fez? Criou a Zona Franca de Manaus.
E um dos benefícios de tu ter empresa na Zona Franca de Manaus é exatamente uma desoneração da tua carga tributária. Então, os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus não incide IPI. Então, se esse televisor for produzido na Zona Franca de Manaus, não será cobrado IPI sobre este televisor. Tá? Diferentemente se o televisor for produzido em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, eu estou utilizando aqui o direito tributário para criar uma igualdade de concorrência entre duas empresas, entre dois contribuintes que estão de forma desigual. Tá? Pessoal, impostos e território, que inclusive eu falei na resolução de questões que ia ter um quadro, lembra? Vocês lembram que eu falei, ó, vai ter um quadro. Então tá aqui. Pessoal, isso foi cobrado na penúltima ou na antepenúltima prova da ordem. Quantos territórios nós temos? Nenhum. Então assim, eu não sei como alguém consegue advogar sem saber a tributação nos territórios, que ela é extremamente útil. Em que pese não seja nada utilizada, não é o que foi utilizado como critério pela FGV, né? Ela cobrou a tributação nos territórios. E como é que ela é realizada? Quando o território não é dividido em municípios, então, porque o território, eu sei que fica difícil a visualização por nós não termos um território. Mas se o território não for dividido em municípios, os impostos estaduais e municipais ficam com a União. Já se o território for dividido em municípios, os impostos estaduais ficam com a União e municipais ficam com o município. Tá? Já se o território for no Distrito Federal, tanto os impostos estaduais como municipais ficam com o Distrito Federal. Agora, limitações constitucionais ao poder de tributar. Primeiro, a gente tem que ter noção que isso é uma garantia individual do contribuinte, inclusive entendido como cláusula pétrea. Tá? Pessoal, por que isso? Porque quando a gente estuda as limitações constitucionais ao poder de tributar, principalmente os princípios, a gente vai ver que existe exceção e que algumas vezes pode ser utilizado de uma forma mais favorável ao contribuinte, jamais de uma forma menos favorável ao contribuinte, porque isso são garantias para o contribuinte. Primeiro, princípio da legalidade. Somente lei pode exigir ou aumentar tributo. Tá? E tem que estar previsto todos os critérios para exigência do tributo na lei, que é o que a gente chama de regra matriz de incidência tributária. Não se preocupem, não vou ensinar ela aqui para vocês, não cai na prova. Mas a gente tem que... O que a lei tem que prever? O que está sendo tributado, onde, quem tem que pagar, quanto tem que pagar, tá? Todos esses critérios, porque o contribuinte tem que conseguir analisar a legislação e saber que ele é contribuinte daquele imposto. Então tá ali, ó, prever o que, onde, quando, quem e quanto. Tá? Tudo isso tem que estar previsto na legislação. Na última prova, a gente fez um simulado, fizeram 2 simulados, e um dos simulados os professores elaboraram, que era com questões que não podiam ser da prova da ordem, porque o outro já era com questões da prova da ordem. O que eu fiz na parte de direito tributário? Ao invés de eu pegar e inventar questões da minha cabeça, eu peguei questões que a FGV utilizou em concursos públicos, inclusive com um grau de dificuldade maior. E uma das questões que os alunos mais ficaram em dúvida foi do princípio da legalidade. E olha que interessante, porque é o princípio que ele é mais menosprezado, porque é o que a gente mais vê desde o início da faculdade. A gente vê administrativo, em penal, a gente vê o princípio da legalidade. E daí a questão dizia o seguinte: assinale a afirmativa incorreta. Tá? Quando a questão já diz a incorreta, ela já começa com que dificuldade, né, Arthur? Já é aquela coisa, né? A incorreta. A gente está treinado por quê? Para correta. Eu quero certo, não o errado.
e dizia o seguinte, a resposta certa era em relação ao princípio da legalidade, porque dizia assim, ó, pelo princípio da legalidade, somente lei pode aumentar, criar, né, e diminuir tributos. O que está errado aqui? Diminuir. Notem que a Constituição não fala o diminuir. Fala em exigir ou aumentar. Notem, isso aqui é uma garantia individual do contribuinte. Tá? Então tem que ser mais favorável ao contribuinte. Né? E daí, muita gente errou. Depois vieram tudo nas redes. Professor, aqui, por que está errado? Não entendi aqui. Por causa da palavra diminuir. Não está previsto na Constituição. A previsão é de exigir ou aumentar tributo. A Constituição não fala na diminuição. Tá? Princípio da isonomia tributária. Tratar os iguais de forma igualitária e os desiguais de forma desigual. Um exemplo também, Zona Franca de Manaus. A gente está tratando os desiguais de forma desigual. É constitucional? É, está lá, princípio da isonomia. Princípio da irretroatividade. Tá? Irretroatividade é o seguinte, né? A regra é que a lei tributária ela passe a ter validade para o futuro, para os fatos geradores futuros e para os fatos geradores pendentes. Agora pergunto para vocês. Vamos ver se a gente consegue não apagar. Tá? Aqui, pessoal. Ó, a regra é o fato gerador futuro e o fato gerador pendente. Então, nós tivemos o fato gerador no dia 10 de fevereiro de 2016, a alíquota e a multa. A alíquota era 10% e a multa era 80%. Tivemos uma lei, tá, em 22 de março de 2017, que diminuiu a alíquota para 5% e diminuiu a multa para 50%. Lei. O lançamento foi feito no dia 15 de abril de 2018. Qual a alíquota e qual a multa? Antes de vocês responderem, eu explico o seguinte. Exceções ao princípio da irretroatividade. Primeiro, lei meramente interpretativa. O que é uma lei meramente interpretativa? Vai lá, a administração pública faz a lei A. A lei A foi tão ruim, mas tão ruim, que teve que fazer a lei B só para interpretar a lei A. A lei B não inova no ordenamento jurídico. Ela só diz o seguinte, olha, lá no artigo 1º da lei A, quando disse isso, quis dizer aquilo. No artigo 2º, quis dizer aquele outro, tá? Isso é uma lei meramente interpretativa. Também retroage no direito tributário a lei que diminui ou extingue a sanção, a penalidade tributária. E sanção e penalidade tributária, a gente está falando de multa, tá? Desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado, ou seja, se a gente não tem o trânsito julgado daquele ato. Então, pessoal, pergunto para vocês, qual a alíquota e qual a multa aqui? Qual a alíquota aqui no lançamento? Qual? Vamos lá, Kimberly, com convicção. Não. Pô, qual era a convicção dessa? Senão ela falou 10, com convicção, 5. Pô, baita convicção, né? Qual que é a alíquota? A alíquota do tributo. 10%. Por quê? Tá? E qual que é a multa? 50%. Por quê? O que... Oi? Se fosse menor. Menor o quê? Se fosse ao contrário, daí... No caso, se fosse 50% lá. Onde? No fato gerador. A multa ou a alíquota? A multa. 50, tá. E ali na lei, 80. Aqui 80. Não, aí 50. Aí 50. E aqui 80. Daí retroagiria. Não, daí não retroagiria.
Só retroagiu, ó, porque foi 50. Retroage porque é menor. O contrário não retroagiria, tá? Mas vamos chegar lá. Assim, ó, Kimberly, não te preocupa, tu só acabou com o meu próximo exemplo, tá? Mas não tem problema, né? Pessoal, o que o Código Tributário Nacional fala? Fala que a lei que extingue ou diminui a penalidade tributária retroage, tá? Primeiro, tem que ser mais favorável ao contribuinte. Então, já que a Kimberly fez questão de estragar o meu exemplo, se aqui fosse 150, quanto que seria aqui? 80, porque não é mais favorável. Notem, a gente está diante de limitações constitucionais ao poder de tributar garantias do contribuinte. E agora pergunto para vocês, tá? Vocês viram que a alíquota não retroagiu, porque o CTN não prevê a retroatividade. Mas tem como esta alíquota aqui, que é menor do que essa, retroagir? Tem? Tem alguma possibilidade de retroatividade dessa alíquota? Não, Vitória? Não. Tem? Pessoal, isso que eu digo, olha a importância de vocês entenderem o que a gente está falando. Isso aqui é garantia para quem? Para quem? Esses princípios são garantias para quem? Não seria mais favorável essa alíquota? Então não teria como ela retroagir? Sim, tem como retroagir. A diferença é que ela não retroage automaticamente. Isso nunca caiu na prova da ordem, mas vamos ficar esperto. Nada impede que esta lei aqui, no seu artigo, diga a alíquota do tributo vai retroagir aos fatos geradores dos últimos 5 anos. É inconstitucional? Não. A diferença da alíquota do tributo para a multa é que a multa retroage automaticamente. A lei não precisa falar nada, tá? O CTN já falou. O CTN já dispôs a respeito deste assunto, tá? A alíquota do tributo, o CTN não falou nada. Então, para ela retroagir, a própria lei tem que dizer, olha, a alíquota de 5% vai retroagir para os fatos geradores dos últimos 5 anos. Ponto. Por que ela pode fazer isso? Porque o princípio da irretroatividade é uma garantia individual do contribuinte. Se a retroatividade for mais favorável ao contribuinte, não tem problema que ocorra. Mas se na questão não for dito que está expresso na lei, daí... Não, exatamente. Pergunta extremamente pertinente da Kimberly, porque foi como sempre a FGV questionou. Ela nunca colocou que está expresso na lei. Então, a resposta, ó, vamos só apagar o 150, que a FGV normalmente... Ela já cobrou de duas formas isso, tá? Ela cobrou... Não sei, na verdade, não precisava ter apagado, porque ela já cobrou assim, tá? Ela cobrou exatamente assim, tipo que a multa era maior, tá? Como ela cobrou com a multa menor, tá? Tá? O que ela focou sempre... Não, o que ela quer confundir? O tributo com a multa, tá? E na multa ela quer saber se quem está fazendo a prova tem o conhecimento de que não é sempre que retroage. Retroage quando? Mais benéfica, tá? Agora, ela nunca falou que na lei teve um artigo que estabeleceu a retroatividade do tributo, tá? Então, o que a gente tem que cuidar, se não falar expressamente, a gente foca na multa. Ó, o tributo aqui, ó, a alíquota do tributo, sempre é a data do fato gerador, se não tiver uma previsão expressa na lei. Então, a gente foca na multa. Pegamos aqui a alíquota do tributo, fato gerador, vamos focar na multa. A mais benéfica é a que vai ser aplicada, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado. Ok? Colega, como é que é o nome da colega? Maria Terezinha. Maria. Pode ser Maria? Pode. Tua pergunta? Não fiz pergunta, só falei do que é mais benéfico ao contribuinte. Isso. Eu quero dizer que eu vou ficar sentado esperando que apareça uma lei que retroage, nunca vai ter. Somos dois. Somos dois. Concordo contigo. Tá? Muito difícil, né?
Pessoal, agora 2 princípios da anterioridade. Anterioridade de exercício ou anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Tá? Anterioridade de exercício. Tá? A instituição ou aumento de um tributo só pode ser exigida a partir do próximo exercício financeiro. Tá? E anterioridade nonagesimal, além de respeitar o próximo exercício financeiro, tem que respeitar 90 dias, tá? Entenderam? Então, não basta passar para o próximo exercício financeiro, tem que respeitar 90 dias, tá? Tem que existir as 2 anterioridades. Mas assim, pessoal, muito cuidado, não é uma soma no sentido de passa para o próximo exercício financeiro mais 90 dias no próximo exercício financeiro. Não, olha... Próximo exercício financeiro, anterioridade de exercício, e tem que ver se mesmo passando para o próximo exercício financeiro, passou o prazo de 90 dias. Vamos lá, pessoal. Vamos supor que todos os meses têm 30 dias. Todos. Para a gente não se perder no cálculo. Porque quando eu faço essa pergunta, o pessoal começa a dizer, tá, mas não sei, tá, esse tem 28, esse tem 31... Então, o foco aqui é a gente entender a anterioridade de exercício e a anterioridade nonagesimal. Todos os meses tem 30 dias. Foi aumentada a alíquota de um tributo no dia 30 de julho de 2017. A partir de quando eu posso cobrar essa nova alíquota? 2018. Exatamente. 1º de janeiro de 2018. Entenderam por quê? Porque, ó, julho, agosto, setembro, outubro, dá no mesmo exercício. Então, próximo exercício financeiro, dia 1º. Agora, 1º de novembro de 2017. A partir de quando eu posso cobrar? 2018, só que aí tem que respeitar um... Entenderam? 1º de fevereiro de 2018. Aqui os nossos meses têm tudo 30 dias, tá? Porque quando a gente faz o seguinte, 1º de dezembro, 1º de janeiro, próximo exercício financeiro. Foi só 60 dias. Eu preciso respeitar 90 dias. Então, 1º de fevereiro de 2018. Entenderam? Tá? Ok? Porque o que o aluno confunde e a FGV sabe disso e sempre coloca uma das alternativas? Coloca aqui, ó, que é o errado, ó. Como fosse aqui, ó, 1º de março de 2018. Anterioridade de exercício, mais 90 dias. Errado, tá? Beleza? Agora, nós temos diversas exceções da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal. Então, vai ser o último que a gente vai ver antes do nosso intervalo, tá? Pessoal, é exceção. E eu sempre digo, eu fico muito frustrado quando eu tenho que dizer para o meu aluno, tem que decorar. Porque eu fico pensando o seguinte, se o professor de cada matéria chegar aqui e falar que tem que decorar, haja cabeça para a hora da prova. Só que exceção é exceção. Mas dentro das exceções, existe uma regra que vai nos dar um norte, vai nos dar um destino. Qual que é a regra? A regra que eu falei para vocês, de nós sabermos o que é extrafiscalidade. Normalmente, os impostos que têm carga extrafiscal, eles são exceção a uma ou às 2 anterioridades. Tá? Os que têm a maior carga de extrafiscalidade são exceção às 2 anterioridades, os que têm uma carga menor são exceção pelo menos a uma anterioridade. Tá? Vamos lá. Regra dos tributos em geral, as 2 anterioridades, exercício e nonagesimal. Imposto de renda está sujeito à anterioridade de exercício, mas não está sujeito à anterioridade nonagesimal. O imposto de renda, ele tem uma carga extrafiscal também, tanto que nós temos faixa de isenção, nós permitimos despesas, nós vimos a capacidade contributiva, ok? Significa dizer que uma lei que aumenta a alíquota do imposto de renda dia 31 de dezembro passa a ter validade a partir do dia 1º de janeiro, tá? Agora, a base de cálculo do IPTU e do IPVA, a regra é um pouco diferente, tá?
Por quê? Pessoal, o IPTU e o IPVA são impostos que incidem uma vez por ano. Né? Então, vamos dizer que incide no dia 1º de janeiro. Né? É um fato gerador continuado que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, IPTU e IPVA incidem dia 1º de janeiro. Durante o ano de 2018 inteiro, o município de Porto Alegre ficou fazendo lá o levantamento por drone para readequar o valor venal dos imóveis em relação ao IPTU. Tá? Só que o município de Porto Alegre acaba isso no dia 10 de dezembro de 2018. Pessoal, se nós aplicarmos a anterioridade de exercício e a anterioridade nonagesimal, né, poderia valer a partir de 10 de março. Só que o IPTU incide uma vez só. Então, na verdade, todo este levantamento teria validade apenas 1º de janeiro de 2020. Entenderam? Incide uma vez só. 1º de janeiro de 2019 não vai poder, vai só para 2020. Por isso que a base de cálculo do IPTU e do IPVA é exceção à anterioridade nonagesimal. Respeita de exercício, mas não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal. Tá? IPI, ele é exceção à anterioridade de exercício, mas não é exceção à anterioridade nonagesimal. Tá? Então, aumentou a alíquota do IPI hoje, daqui 90 dias passa a ter validade. E se eu diminuir a alíquota do IPI hoje, a partir de quando ela pode ter validade? Aumentou a alíquota do IPI hoje, daqui 90 dias ela tem validade. Mas eu fiz ao contrário, eu diminuí a alíquota do IPI hoje. A partir de quando? Entendeu? E se tu tá diminuindo, tu tá beneficiando o contribuinte? Isso. Imediatamente, a partir, né, na publicação no Diário Oficial. Tá? Inclusive, assim, pessoal, essa história é verídica, eu comprei o meu primeiro carro. Tá? Porque morava com a minha mãe à época e a minha mãe adorava escutar a gaúcha de manhã cedo, que tinha o tal do Cleocum. Não sei qual era a moral, errava sempre, ela escutava sempre. Eu estava louco para comprar um carro, eu tinha me formado, né, tinha começado a atuar como advogado. Estava louco para comprar um carro e eu estava vendo carros usados. Né? E desde a época da faculdade eu já estagiava, estudava o direito tributário, estava vendo carros usados. E, por incrível que pareça, numa manhã chuvosa, nunca foi tão proveitoso minha mãe escutar gaúcha. Porque saiu a seguinte notícia. Eu não me lembro se era o Lula ou a Dilma dizendo, a presidente fez um decreto zerando as alíquotas do IPI de carros 0 quilômetro. Então, opa! Como eu tinha conhecimento de direito tributário, o que eu fiz? Se vai ser publicado hoje, já vai passar a valer e o valor dos carros 0 quilômetro vai diminuir. Eu preciso uma parte financiar, o financiamento de 0 quilômetro é menor, então vai dar elas por elas. Dito e feito, dava muito parecido e eu consegui comprar meu primeiro carro e foi 0 quilômetro. Graças a essa notícia que minha mãe escutou na gaúcha e eu ter conhecimento que a Kimberly falou, se é mais benéfico ao contribuinte, pode ter validade a partir de amanhã, a partir da publicação no Diário Oficial. Tá? Contribuições securitárias também são exceção à anterioridade nonagesimal. Agora, vamos ver esses 3 impostos juntos, importação, exportação e IOF. São os 3 principais impostos, tá, que existem em relação à extrafiscalidade. E se eles têm uma carga extremamente alta de extrafiscalidade, eles são exceção às 2 anterioridades. Significa se o imposto de importação for aumentado hoje, amanhã ele tem validade. Mesma coisa o imposto de exportação, mesma coisa o IOF, tá? Também os impostos extraordinários, que a gente vai estudar na aula de hoje, daí eu vou explicar por quê. Porque ele é realizado em caso de guerra externa ou sua iminência. Então, se a gente está precisando de uma arrecadação para combater uma guerra contra a Argentina, a gente pode fazer por empréstimo compulsório e por imposto extraordinário. Nada adianta
a gente fazer uma lei criando um imposto ordinário hoje para arrecadar daqui a 90 dias. Já vou estar usando camiseta do River Plate. E pior ainda, se for respeitar a anterioridade de exercício, só em 2020. Então, por isso que é exceção às duas anterioridades, tá? Mesma coisa o empréstimo compulsório emergencial, que pode ser tanto para guerra como para calamidades públicas. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa primeira parte da aula? Não? Então vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.